Jesus mudou minha vida, me deu caráter. Hoje eu tenho caráter, hoje eu tenho caráter de Cristo. Mas se Jesus sai de mim, volta aquele porcaria de novo, pode apostar. Volta lá no lixo, volta lá na lixeira e igual porco, se enfia lá e mesmo que você pegar um porco, dá um pano nele, caprichado, depois passa perfume da natura nele. Aí bota lá assim, solta ele, Mandela. O que o porco vai fazer? Olha para sua cara assim, olha, vai lá no chiqueiro. E ele rola, aí ele olha para você assim, agora eu estou feliz, agora eu estou cheiroso, né? Porque é daquilo que ele gosta. O homem sem Jesus é isso, a mulher sem Jesus é isso. Se Jesus sair, volta a ser aquela porcaria que era antes. Vai lá para o lixo outra vez. É isso que a palavra está dizendo. Continue, irmão, por favor. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Não é da minha qualidade, do meu conhecimento, do meu dinheiro, da minha beleza, não. É da sua graça, por causa dele é que nós estamos aqui e somos o que somos. Por causa dele, porque ele é a pedra principal que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Continua, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Não é igual, Deus já tinha escolhido Marcos. Não, Deus tinha escolhido Jesus. Quando a Bíblia diz assim, Deus te chamou antes do ventre da sua mãe, não é mentira, é verdade, porque Deus chamou Jesus e Deus estabeleceu todos que estiverem em Jesus estão debaixo deste propósito. Se Jesus foi escolhido antes da fundação do mundo para ser o Salvador, todos que estiverem em Jesus estão debaixo dessa escolha. É isso que a palavra está dizendo. Então, preste atenção, queridos. É a graça, é a misericórdia, é a bondade dele que nos trouxe para perto dele. Esses dias o nosso querido irmão estava dando testemunho e ele dizia que o filho convidava para ele no culto, passava de volta. Se der eu vou, talvez, amanhã, né, irmão? Passar de volta aqui na porta. Via o filho sentado dando glória a Deus, ficava até emocionado, feliz do filho estar aqui, mas queria estar, queria ver. Nenhum de nós queria, nenhum de nós. Eu nasci na igreja, nasci e cresci dentro da igreja, aprendendo a palavra de Deus desde criança, desde 2 anos de idade. Mas quando eu completei 12, que eu já comecei a ter malícia, vontade de pecar, aí minha mãe dizia assim, meus filhos, marquei culto aqui em casa hoje, pelo amor de Deus, não vá para a rua, fica no culto, depois vocês vão para a rua, dorme na rua, que vocês quiserem, mas pelo menos fica no culto, tá bom, mãe, pode deixar. Dava 5 horas, uma briga para tomar banho, e quem tomou, tomou, quem não tomou, não toma mais. Vamos embora antes que os crentes cheguem. Deixava a porta da sala encostada, e eu que era o médico da casa, limpava o bonitinho lá, deixava as cadeirinhas para os irmãos, botava a mesinha de altar, a Bíblia da minha mãe em cima e ó, cuidado dos crentes, chegava, a porta estava encostada. Os irmãos tinham que invadir a casa, porque não tinha quem recebesse. Quantas vezes eu vi minha mãe chorar por causa disso? Porque nenhum de nós queria ficar no culto, ó, um atrás do outro, quem tomou banho bem, quem não tomou vai sujo não. Vamos embora, o negócio é não ficar aqui. Ninguém queria ouvir a palavra de Deus, nenhum homem quer. O homem quer o pecado, o homem quer o mundo. Agora, a misericórdia dele que nos alcançou, e ele veio até nós. Ele diz lá no capítulo 15, verso 16 de João, não fostes vós quem me escolheste. Ninguém decidiu servir a Cristo aqui não. Ninguém tomou decisão, não estou cansado de pecar, vou dar um tempo, agora eu vou ser santo. Decidi ser santo e veio aqui, ó. Ninguém fez isso. Todos nós viemos com anzolzinho. Sim ou não? Todos nós viemos com anzolzinho, ó. Todos nós. Ele desceu até nós e nos resgatou para ele. Foi
a primeira missão especial, salvar o homem. A segunda missão especial, santificar o céu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que o diabo atrevido entrava e saía no céu quando ele queria. Chegava lá, peitava Deus, botava o dedão no nariz de Deus e dizia: sabe, José, santo, que é santo, coisa de bom. José, o senhor está com conversa, José é isso, me acusava. Está escrito Apocalipse capítulo 12, ele acusava os irmãos, até o dia que Jesus subiu. Porque a Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, os céus foi santificado. E o capítulo 12 de Apocalipse diz que a partir dali houve guerra no céu. Miguel e seus anjos expulsaram o diabo e os anjos dele para nunca mais entrar no céu e acusar qualquer um de nós. Agora nós somos lavados e recolhidos no sangue do dele. Não tem acusação mais contra nós. Não pode nos acusar mais. Queridos, a palavra de Deus diz que essa foi a missão gloriosa: santificar o céu e salvar a igreja, salvar cada um de nós. É lindo isso, né? Não é? Vamos dar um pulinho para a gente ganhar tempo por causa do relógio? Sai de Efésios agora, vamos para Pedro, capítulo 1, verso 2, depois verso 19 e 20. Pedro, querido, apóstolo Pedro, sai de Efésios agora. Nós estamos lá no segundo, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, depois verso 19 e 20. Vamos lá. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação pelo Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Segura aí. Primeiro, não, segura lá. Eleito segundo a presciência. Deus não escolheu alguém para ser salvo. Deus escolheu alguém para ser salvador. Mas a pergunta é: Deus sabe quem vai ser salvo, sim ou não? Deus sabe quem vai para o inferno, sim ou não? Lógico que sabe. Por quê? Porque Ele é Deus. Deus está dizendo que nós fomos eleitos segundo a presciência, ou seja, Ele já sabe quem vai para o céu. Ele está me vendo pregar agora e sabe se eu vou entrar ou não. Eu não sei, eu creio, mas não sei. Quem sabe é Ele. Agora, o que eu tenho que fazer? Vigiar, aprender a palavra, obedecer. O que cada um de vocês tem que fazer? Lutar, aprender a palavra, pôr em prática, obedecer, pagar o preço, para que você alcance esse privilégio. Agora, se você vai alcançar ou não, quem sabe é Ele. Ele já sabe. Ele sabe cada um que vai para o céu e cada um que vai para o inferno, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Porém, diz o texto sagrado, em que Ele também, segundo a sua presciência de Deus Pai, em santificação pelo Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz, vocês multiplicaram. Completa agora o verso 20. Verso 19 e 20. Mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, grava isso, na verdade, em outro tempo, foi conhecido. Que tempo foi este? Quando foi isso? Lá está escrito: antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Quando foi que Jesus foi escolhido para ser Salvador? Antes do mundo existir, porque era projeto, era um sonho. Sabe quando o camarada deita assim na cama e de repente diz: eu vou escrever um filme. Pega lá o papel, a caneta, começa a rascunhar, ou senta no computador. Daqui a pouco, um filme, escreveu um filme, vende para um cineasta que trabalha com uma companhia, e aquela companhia bota lá para filmar, chama os atores, e daqui a pouco está explodindo.
sucesso. Não é assim? Foi exatamente o que Deus fez. Lá no céu, sossegado, eu vou criar aqui um filme. E você é o protagonista principal. Pai, e o que eu vou ser? Você vai ser um escravo. Ô louco, pai, mas escravo? Você vai ser um escravo, você vai apanhar, vai bufetar, cruz parado, vamos botar uma coroa na cabeça, vamos pregar você na cruz. Nossa, pai, mas por que tudo isso? Não gosta de não? Mas peraí, não contei o resto. Aí depois você vai morrer, vai ser sepultado, e aí eu vou entrar lá. Vou botar poder em você, vou tirar você de volta, e aí você vai sentar no meu trono e vai reinar no meu lugar. Ô pai, estou dentro. Pode fazer que eu vou. Pode mandar que eu vou. É filme. Nós somos os personagens dele. O diabo é o inimigo, né? O engraçadinho que quer sempre derrubar o mocinho que é Jesus, né? É o filme. Está escrito. E nós fazemos parte dele. Verso 20, irmão Edson. Verso 20. Verso 20, irmão Edson. Cadê o verso 20? Está lá. O qual, na verdade, no outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado neste tempo, nesses últimos tempos, por amor de nós. Já pensou se ele não nos amasse, José? Irmão Henrique, se ele não nos amasse? Pastor? Se não fosse o amor dele, onde nós estaríamos? E aí, irmão, onde você estaria agora? Se não fosse o amor dele? Porque há um ano e meio atrás ele ficava com um facão desse tamanho atrás da porta, assim, ó. Eu vou matar. Quem entrar aqui eu vou matar. Eu vou matar. Era assim que ele ficava. Só conseguia ter paz quando cheirava a carreirinha. Cheio de cocaína e ficava mais sossegado. E se não fosse o amor de Cristo, onde será que ele estaria? Hein, Marcos? Queridos, cada um de nós temos que botar isso no coração e levar a sério esta chamada gloriosa que nós recebemos, porque está cheio de crente brincando com a Bíblia, está cheio de crente brincando de ser crente, não está valorizando tudo isso que Deus fez. Nós temos que valorizar o que Deus fez, porque se Ele não tivesse feito, talvez nós não estaríamos mais aqui. Não sei se já contei para vocês, mas uma vez nós estávamos fazendo arte na rua, fizemos uma fogueira, pegamos uma latinha de SPP, não tem uma bolinha lá dentro? A gente botava lá dentro, lá na fogueira para explodir. Aí explodia. Aí um amigo nosso, Beto, estava no quartel, no exército, ele roubou uma bala de fuzil do exército, carregava no bolso, jogou a bala de fuzil na fogueira. O senhor foi sargento, o que acontece? Dá um tiro, não dá? Sabe aonde que a bala de fuzil passou, irmãos? Aqui, ó. Eu senti o vento da bala na minha cabeça. Deu tremedeiro, não conseguia ficar em pé de nervoso. Quando a bala deu um tiro, ela raspou. Senti o vento da bala. E se tivesse pego na minha cabeça, o senhor que entende de arma, sobraria um rostinho desse? Sorriso mesmo. Tinha arrebentado, irmão. E a minha alma estava onde uma hora dessa? No inferno, que eu estava bagunçando. Então, se não fosse o amor dele, eu não estaria aqui. Se não fosse o amor dele, eu não estaria aqui. Mas graças a Deus que ele morreu na cruz por minha causa. Por isso eu tenho que ser o melhor crente possível. Eu tenho que ser o melhor servo possível. Eu tenho que ser o melhor pregador possível. Eu tenho que orar mais, eu tenho que deixar mais, eu tenho que buscar mais. Eu tenho que amar mais as pessoas. Porque Ele me amou quando eu não prestava. E eu tenho que fazer o mesmo, porque é o mandamento dele. Eu preciso viver esta palavra. Vamos para Romanos. Não, Romanos nada. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. O rei vai sentar no trono, aquele grande dia, vai apartar as ovelhas do lado direito, os pobres do lado esquerdo, e ele vai dizer: vinde, bendito meu Pai, recebei por herança o que vos está preparado antes da fundação do mundo.
entrar no teu reino? Por que o Senhor está dando tudo isso para nós? A resposta é: porque eu tive fome, você me deu o que comer, eu tive sede, você me deu o que beber, eu estava sem roupa, você me vestiu, eu estava preso, você me visitou, eu estava doente, você cuidou de mim. E eles perguntam: mas quando foi que nós tivemos assim? E ele responde: quando você cuidou dos meus servos, dos pequeninos. Às vezes desprezamos um irmão sem nos lembrar que o Senhor está ali. Sim ou não? Às vezes deixamos de socorrer o irmãozinho que está passando fome, e nós sabemos que ele está passando fome. Esquecemos que Jesus está nele. É isso aí, ó. Eu estava com fome, você me deu de comer. Quando? É quando aquela irmãzinha desempregada, aquela irmãzinha pobre, aquele irmãozinho doente, e você foi lá e ajudou ele. Eu estava nele. É isso que a palavra está dizendo. E quantas e quantas e quantas e quantas vezes nós fazemos isso? Sabemos que o irmão está passando por dificuldade, sabemos que o irmão está perecendo, sabemos que cortaram a luz dele, está no escuro com as crianças, tomando banho gelado. O que nós fazemos? Vou orar, Deus abre na porta. Enquanto isso, eles tomam banho gelado. Enquanto isso, eles correm isso, pegar uma pneumonia. Está tudo errado, irmãos. Está tudo errado, a gente tem que se colocar no lugar dele. Que eu, se ficar no escuro sem banho gelado, meu irmão do céu, não tomo banho gelado nunca. Fico sem banho, não tomo banho gelado de jeito nenhum. Então eu tenho que me colocar no lugar dele. Se fosse eu ficaria feliz. Se fosse minha filhinha, meu Deus. Nós recebemos um telefonema uns 2, 3 anos atrás, da Moreira César. Fomos correndo para Moreira César. Chegamos lá, irmão José, tipo uma menina igual a sua, assim, comendo um pedacinho de tijolo. Sentado no cantinho, comendo tijolo. Filho, não pode comer isso. Eu estou com fome. Assustamos. Aí fomos olhar o armário, mandar licença. Cheio de sal. A criança comia tijolo porque estava com fome. E às vezes a gente não sente nada. Não tem um sentimento nenhum para nós. Não é meu filho, Deus vai me ajeitar, está tudo bem. Não, irmãos, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso. Você tem que repartir o que você tem. Você tem que dar um pouquinho que você tem, mas eu não tenho. Tem, você não está passando fome? Reparte o que você tem. É isso que nós temos que fazer. Isso é o Evangelho. Então, quando a palavra diz que Ele foi escolhido para nos amar, para nos salvar, Ele diz que nós temos que fazer o mesmo. E quando nós não fazemos, nós não fazemos parte dele. Quando nós não temos o mesmo sentimento que Ele teve, nós não fazemos parte dele. Uma vez eu estava numa igreja, uma obreira está passando dificuldade, então os obreiros se juntassem: não, vamos fazer um apelo hoje na igreja, se vamos trazer um quilo para amanhã, para te dar uma cesta básica da irmã. Eu falei: vamos, lógico, falar com a igreja. Aí o pastor chegou: pastor, por favor, um minutinho só. Pastor, nosso obreiro, fulano de tal, está passando dificuldade, a gente está querendo fazer um apelo para a igreja, vocês vão trazer um quilo cada um, mais de 300 crentes aqui, vai dar uma baita de uma cesta básica para ajudar a irmã. De jeito nenhum. A resposta do pastor: de jeito nenhum. Vocês estão com a cabeça? Isso é uma vergonha para a igreja. Se o obreiro está passando fome, é porque está em pecado, é porque o diabo está na vida dele. Isso é uma vergonha. Eu nunca vou deixar de fazer isso aqui na minha igreja. Envergonhado do ministério. Passou um mês. Veio o pastor passar o final de semana com ele. Aí foi embora e deixou a filha adolescente. Ela levantava de madrugada, ligava para o namorado, ficava namorando o telefone com o namorado de madrugada, escondidinho. O pastor não viu nada disso. Quando chegou a conta de telefone, aí foi a bebê: oh, meus irmãos, por favor, vocês têm que ajudar o pastor. A menina fez isso, olha o tamanho, R$300, pastor, tem que pagar o telefone, não tem dinheiro. Quando levantou uma oferta especial para ajudar o pastor? Quer dizer, a obreira que passava fome era vergonha ajudar. Vai pagar a conta de telefone que nem é ele que paga, o dia da igreja que paga, ele vive da igreja. Aí tinha que ajudar. Então, irmãos, isso é vergonhoso. Não fazemos parte dele.
podemos fazer o bem e não fazemos, Tiago diz, capítulo 4, 17, versículo 17, alguma coisa assim, Tiago diz, cometemos pecado. Se eu sei que o meu irmão está passando fome e eu não ajudo, eu cometo pecado. Se eu sei que a minha irmã está doente e eu não vou orar por ela, e ela não tem dinheiro para comprar remédio, e eu não compro remédio, eu estou cometendo pecado. Isso é o Evangelho, irmãos. Nós temos que nos enquadrar nele. Continua. Timóteo, voltando ao texto base, Timóteo, 2 Timóteo 2. Volta lá ao texto base, 2 Timóteo 2. Nós já vimos quem é o fundamento de Deus. Já vimos que ele foi estabelecido antes da fundação do mundo. Agora, olha a parte B. O Senhor conhece os que são seus. Parte B do verso. Deus conhece quem é dele. Lógico que Deus conhece. Ele é Deus. Se ele não conhecesse, ele não seria Deus. Não é verdade? Se ele não souber o que está no seu coração, ele não é Deus. Por isso que ele é Deus. Ele sabe tudo. Ele conhece. Agora, eu não conheço. Se eu conhecesse, né? Ele ia ser, não, você não vai ser salvo, então vai embora. Perder tempo você não. Você vai ser salvo. Olha, você também vai ser salvo também. Ué, eu ia ficar só com o rebanho, né? Só quem vai para o céu. Mas eu não sei. E como eu não sei, o que eu tenho que fazer? Cuidar de todo mundo. Não é assim? A mulher, o marido não é crente. Se ela soubesse que o marido vai para o inferno, o marido casado com quem vai para o céu. Mas ela não sabe. O que Paulo ensina em Coríntios capítulo 7? Ela deve manter o casamento e lutar pela salvação dele. Se ele vai ser salvo ou não, ela não sabe. Mas ela tem que fazer parte dela. O marido que é esposo não é crente, tem que lutar pela salvação dela. Ele não sabe se ela vai ser salva ou não, mas ele tem que fazer a parte dele, tentar salvá-la, pregar para ela. Então, é a palavra de Deus. Agora, Deus sabe quem vai ser salvo. Nós não sabemos, mas podemos ter uma base. Vamos ter a base? Quem são os eleitos? 1 João, ou seja, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, 12 e 13. Olha lá. Jesus veio para os seus, para a nação israelita, mas Israel não recebeu. Agora, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quem são os eleitos? Primeiro, os que aceitaram Jesus como Salvador, mas não só isso, porque tem gente que aceitou Jesus como Salvador e continua sendo miserável no meio. Sim ou não? Continua roubando, continua matando, continua mentindo, continua doutrinando, continua prostituindo, mas é crente. Eu tenho uma credencial, eu sou membro da igreja. Grande porcaria. Credencial de membro ou de pastor da convenção, grande porcaria. Isso é para nada. Isso é mais fácil levar para o inferno do que para o céu. A Bíblia diz, primeiro, tem que aceitar Jesus. Quem não aceitou Jesus não é filho de Deus, é criatura. Segundo, os filhos de Deus verdadeiros são aqueles que não andam na carne, aqueles que mataram o desejo da carne, o prazer da carne, que não busca pelo pecado, mas que busca pela santificação. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que andam em espírito, aqueles que andam debaixo da obediência da palavra. Então, eu não sei quem vai ser salvo, mas eu tenho uma leve impressão, eu tenho uma noção de quem vai ser salvo. Aqueles crentes que vêm à igreja, que vêm ao culto, que têm compromisso com a igreja, compromisso com Deus, aqueles crentes que aprendem a palavra, que obedecem a palavra, que anda dentro da palavra de Deus, que não dá trabalho, que não anda fazendo um monte de coisa errada, aprontando, criando escândalo. Nós temos uma noção de que essas pessoas são salvas. É uma noção. Jesus conhece o coração, né? Ele é que vai decidir isso. Mas é uma noção que nós temos. Mas eu não posso dizer assim, não, eu tenho certeza que conhece que vai para o céu. Eu não tenho certeza, quem tem que ter certeza é ele. Agora, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu tenho que ter certeza disso. Você tem que ter certeza disso. Porque se eu sirvo a Deus, talvez eu vou para o céu, talvez não. Filho, então não vou nem servir.
Se é para eu ficar no talvez, eu vou lá para o mundo. Vou aproveitar o mundo, porque talvez não existe para Deus. Ou eu sou ou eu não sou, eu vou ou eu não vou. Então, eu preciso me enquadrar na palavra, santificar minha vida e ter minha própria convicção. Eu tenho que ter, você tem que ter, você tem que ter certeza disso. Agora, preste atenção nessa palavra. Nós temos verso 11, os quais nasceram. Muito bem. Agora vamos lá. Capítulo 3, verso 16. De João aí. Todo mundo sabe de cor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele. Está vendo? Não tem escolha, Maria e José. Não. É todos os que crerem em Jesus estão sendo escolhidos para a salvação. Todos os que crerem nele. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, já está salvo. Amém? Não. Só crer não. Só crer não. Tem que ter sequência. Qual que é a sequência? Verso 3 a 5. Capítulo 3, verso 3 a 5. Jesus respondendo disse: na verdade vos digo que quem não nascer de novo, não nascer da água do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade digo que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O primeiro passo, irmãos, é aceitar Jesus. Mas o segundo passo é mudar de vida. Quem roubar não rouba mais, quem mentir não mente mais, quem adulterar não adultera mais, quem prostituir não prostitui mais, quem tinha o coração cheio de mágoa, raiva, rancor não tem mais, quem perdoa. Enfim, muda de pessoa. As pessoas têm que olhar para você e ver que você não é mais o que você era antes, irmãos. Quando as pessoas olham para mim e veem em mim o mesmo sem vergonha que eu era, você tem cara de que não, pai, você tem a cara de safado. Não pode, de jeito nenhum. Tem que olhar para mim, tem que ter Jesus em mim. Tem que olhar para mim, tem que ver que eu sou um homem de Deus, sim, porque Jesus está em mim. Então, nascer de novo, você mudar o caráter, é mudar o pensamento, é mudar o sentimento, é mudar as atitudes, é mudar tudo que eu sou, tudo que eu faço. Tem que ter mudança. Se não houver mudança, não tem jeito. O texto diz claramente: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pode entrar no reino de Deus. Não vai entrar, não adianta, não vai. Pronto, acabou. Ah, mas eu sou o pastor. Piorou. Está mais lascado aí, tem mais obrigação de ser melhor. Aí eu sou